tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos lá? Mensagem do dia. Sorria ao acordar e expresse gratidão. Sua primeira respiração matutina é prova da graça de Deus em sua vida. Seja grato pelo dom da vida, pelo dom de respirar. E faça o seu dia um excelente dia. Vamos lá para a nossa aula? Queridos, usaremos o livro didático das páginas 7 a 10. Continuaremos o assunto sobre dissertação escolar. Vamos ver a estrutura básica, lembrando que esse é o nosso visto de número 2. Como nós estamos falando da dissertação escolar, vamos ver aqui a estrutura dela. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu separei aqui, gente, de uma maneira bem lógica, a maneira certa para você fazer uma dissertação escolar. Por quê? Porque muitas vezes você fica em dúvida quantas linhas deixar na introdução, quantas linhas deixar no desenvolvimento e quantas linhas deixar na conclusão. Essa redação, essa dissertação, que redação é a mesma coisa que a dissertação. No caso da dissertação, são 30 linhas, aqui eu estou expondo 30 linhas, mas se forem menos linhas, aí você fará com menos linhas, de acordo com essa estrutura básica. Bom, na introdução, em média, você faz 5 linhas. No desenvolvimento, nós temos aí 2 parágrafos de desenvolvimento, média 20 linhas, 10 linhas para o desenvolvimento 1 e mais 10 para o desenvolvimento 2. Nós temos aí a conclusão, em média 5 linhas. Gente, a introdução e a conclusão não precisam ser extensas, porque na introdução você está iniciando e na conclusão você está finalizando. Mas vamos lá que eu tenho mais dicas. Bom, aqui na introdução. Apresente o tema e o recorte que você fará dele. Evite fazer rodeios. É recomendável que a tese seja exposta para direcionar a leitura e mostrar sua linha de raciocínio. Lembre-se de que na dissertação seus argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. Então, gente, nada do famoso encher linguiça, porque não vai adiantar nada, porque você acaba se enrolando nas palavras e não vai conseguir ser ouvido, não vai conseguir ser entendido. Então, evite rodeios. Você vai direto no seu tema, no que você irá desenvolver. E a tese, lembrando que a tese é sua hipótese para aquele problema. Já no desenvolvimento, defenda a sua tese, sua hipótese, seu problema, apresentando ideias que a justifiquem, de forma consistente. E apresente seus argumentos. Essa parte é importante. Porque isso coloca tudo na forma mais clara possível, para você colocar de forma clara, sem rodeios, para que o leitor compreenda seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica é reservar um parágrafo para cada argumento, analisando todos os aspectos que você quer abordar. Ou seja, você vai argumentar corrupção no Brasil. Você vai argumentar falando o que poderia ser feito para evitar a corrupção. Leis mais duras, vamos dizer. O seu argumento 1, leis mais duras, e o argumento 2 seria expulsar quem for corrupto. Então, no argumento 1, você vai discorrer, e no argumento 2 também. Por isso que ele diz para você reservar um parágrafo para cada argumento. Já na conclusão, retome as ideias expostas na introdução. Retomar as ideias, gente, não significa copiar, transcrever lá da introdução para a conclusão. Não é nada disso. Junto com os principais argumentos que justificou para confirmar a tese e encerrar o debate. Diferente das outras redações do Enem, é nessa parte que você deve expor a solução do problema a partir dos pontos que levantamos durante sua redação. Gente, aqui a gente está falando da redação do Enem, mas em outra redação, dissertação normal que você faz na escola, no caso a dissertação escolar,
você vai retomar na conclusão, você vai retomar o que você apresentou na introdução e depois você vai justificar no desenvolvimento, ou seja, você vai fechar toda ali a sua dissertação com um argumento que você vai estar solucionando aquele problema. Para dicas rápidas de como criar uma redação. Introdução. Problematize. Olha bem essa palavrinha, gente. Problematize. Então, inicie com uma alusão a um fato histórico a fim de comparar com o presente, evidenciando a permanência dessa situação. Cite 2 problemas ou um problema e uma consequência, ou seja, você vai trazer fatos históricos que estão repercutindo ultimamente, dependendo do tema da redação, como um problema já comparando com fatos aí históricos que já aconteceram anteriormente, para tentar achar uma solução. Mas na introdução, lembrando que você vai trazer esse problema e dizer uma consequência, é como se fosse um pequeno resumo do que você vai desenvolver. Já no desenvolvimento, momento onde você deve, em cada parágrafo, como eu falei para vocês, 2 parágrafos, um para o argumento 1 e outro para o argumento 2. Explicar por que a situação é um problema. O que impede esse problema de ser resolvido? Você pode utilizar um repertório variado. Aqui, desde que que esse seu argumento, esse seu repertório seja coeso com a tese que você irá defender. Ou seja, eu não vou falar do desmatamento da Amazônia e lá no desenvolvimento vou dizer que na minha casa há móveis de cedro, há móveis de pau-brasil. Aí eu não vou estar sendo coerente, porque ser coeso é manter uma ideia, sem oscilação. Conclusão. Na hora em que você vai elaborar o raciocínio com as ideias já apresentadas no texto, reforçando o seu ponto de vista sobre o tema. Necessário uma proposta de intervenção detalhada que explicite os seguintes questionamentos. O que será feito? Como será feito? Quem vai fazer? Para quem será feito? Quem garantirá seu funcionamento e o cumprimento? Então, na conclusão, você vai achar uma solução para aquele problema. E essas dicasinhas de como será feito, quem vai fazer, para quem será feito, são dicas para você concluir com sucesso. Bom, como começar uma redação? O grande desafio é como começar essa dissertação. Primeiro, apresente sua tese. Dependendo do tema que for proposto para a redação, para a dissertação escolar, você vai desenvolver logo uma tese, uma hipótese, uma solução de um problema. 2, faça um questionamento. O porquê você está escolhendo aquilo? O porquê você quer melhorar aquela situação? 3, use dados históricos ou cite personalidades influentes. Gente, para se usar dado histórico, tem que ter certeza daquilo que você está colocando, aquilo que você está escrevendo na sua redação. E personalidade influente, você tem que saber a vida daquela personalidade para citá-la na sua dissertação. Use um contexto histórico e social. Usar esse contexto histórico e social como a história revolucionou dentro do seu tema, da sua redação, no contexto social, da sociedade. Use dados estatísticos. Para você usar dados estatísticos, você também tem que ter certeza deles. Faça citações. Então, a citação é a mesma coisa dos dados históricos, gente. Para fazer a citação, você tem que saber realmente o que você está escrevendo. Apresentar uma visão crítica sobre um evento histórico. Qual sua visão crítica, analisando criticamente aquele evento, positivo ou negativo dentro da sua redação?
Antecipe a proposta de intervenção, ou seja, antecipe a solução. No parágrafo do desenvolvimento, você já vai dando a ideia do que seria feito, mas sem concluí-lo. Uma ideia vaga, vamos dizer assim, mas quando chegar lá na conclusão, você vai fazer o desfecho daí da sua proposta de intervenção. Maneiras de começar uma introdução eficiente. Vamos falar da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Mas, primeiramente, vamos falar da introdução. Alusão histórica. Usar um fato do passado que me permita relacionar com o presente. Conceito. Definir em apenas um período a palavra-chave ou o tema central. Citação. Frase ao pé da letra e entre aspas de um autor dominante do tema da questão. Paráfrase. Escrever com minhas palavras o pensamento de um autor de forma que se relacione com o tema. Gente, deixa eu comentar sobre a citação e a paráfrase. Citação é ao pé da letra, ou seja, com as palavras do autor e você colocará entre aspas. Já a paráfrase, você vai escrever com as suas palavras aquela ideia, o seu pensamento com aquela ideia que o autor quis transmitir. É diferente a citação da paráfrase. Comparação. Comparar uma realidade positiva com o tema que ainda apresenta desafios. Cinema, música e livros. Atualidade. Abordar um fato atual que repercutiu no Brasil para, em seguida, você apresentar sua tese no Brasil ou no mundo. Cinema, música e livros. Falar do conteúdo de um filme, série, música ou livro, citando o autor de forma que se relacione com o tema. Nada de desrelacionar, nada de falar na redação está A e depois você falar B, não. Se vai falar de série, filme ou música, você tem que relacionar o tema que está sendo proposto. Cultura e tradição. Comparar realidades culturais ou utilizar comportamentos tradicionais para exemplificar ou desenvolver o tema em questão. Bom, algumas dicas de o que você deve evitar em uma introdução. Iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto. Uso de ideias totalmente diferentes. Usar chavões. Iniciar a introdução com as mesmas palavras do título. É frequente fazer desvios do assunto principal. Escrever períodos longos. Escrever de forma pessoal, ou seja, usar a primeira pessoa. Na dissertação, ela é imparcial, você não usará uma coisa que eu sempre observo em algumas dissertações escolares é que a introdução começa, eu acho que, gente, não, eu acho não, você tem que ter certeza daquilo que você está escrevendo, nada de achismos. Então, aqui são algumas dicas de evitar, o que evitar para fazer uma ótima introdução. Bom, exemplos de frases para a introdução. Nada do eu acho, gente, esquece o eu acho. Então, você poderia começar. A história nos mostra que, ou em razão de, é raro ouvirmos que, não é raro ouvirmos que, segundo pesquisa realizada, muito se discute acerca de, tendo em vista a atual situação, e nós temos mais algumas palavrinhas aí que você pode usar na sua introdução. Mas, gente, prestem bem atenção também nessas dicas de exemplos para a introdução, porque dependendo do seu tema, você pode usar uma dessas palavrinhas para iniciar sua introdução, desde que seja coerente com o seu tema. Bom, como escrever um desenvolvimento da redação? Afirmação. Inicia uma frase afirmativa contendo o objetivo do parágrafo. 2. Explicações e exemplos. Em seguida, explique a afirmação e utilize exemplos que auxiliem na sua argumentação. Este é um bom momento para utilizar seu repertório, como eu disse.
aí para o desenvolvimento, 2 parágrafos, utilize 2 argumentos coerentes que você vai desenvolver e também trazer bons argumentos para esse desenvolvimento. Conclusão. Por fim, conclua o parágrafo mostrando como os exemplos e explicações foram ao encontro do seu objetivo. Gente, eu estou falando aqui só do desenvolvimento, tá? Não é conclusão, mas é a conclusão do desenvolvimento. Desenvolvimento. Frases para iniciar o desenvolvimento. Ao se examinarem alguns, verifica-se que pode-se mencionar o exemplo, em consequência disso, ver-se a todo instante a observação crítica de fatos históricos revela um porquê de, fazendo o estudo de, percebe-se por meio de. Então, aqui são várias frases que você pode usar no seu desenvolvimento. Afinal, o que é uma boa conclusão? Nós já falamos aí da introdução, do desenvolvimento, e agora, para fechar, nós falaremos sobre a conclusão, porque a conclusão, como eu disse, vai fechar aí o que você quer dizer, o que você quer transparecer para alguém. No caso, aí na sua dissertação escolar. Aí que a lâmpadazinha ia se formando, até que concluiu-se e deu-se luz. Bom, lembre-se que uma boa finalização do texto faz com que o leitor fique satisfeito com a leitura. E por isso, uma conclusão deve ser interessante e reunir as principais ideias. No entanto, a conclusão de um texto deve ser sucinta, ou seja, a parte de apresentar os argumentos é no desenvolvimento. Sucinta, gente, ser resumida a conclusão, nada de 2, 3 parágrafos para a conclusão, não. Um parágrafo de forma enxuta. Você deve concluir realizando o fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. Para isso, pense bem antes de fazê-la. Se necessário, releia o texto, pesquise sobre a ideia e faça um rascunho. Importante ressaltar que a conclusão não é repetição do que já foi dito, ou seja, nada de colocá-la na conclusão o que você pôs na introdução. Lembre-se que uma boa finalização do texto faz com que o leitor fique satisfeito com a leitura e, por isso, uma conclusão deve ser interessante e reunir as principais ideias. Aqui nós temos uma setinha que ler, reler. Quer dizer o quê? Releia sempre antes de finalizar, porque às vezes com uma segunda leitura você consegue assimilar ali algumas palavras, algumas linhas de raciocínio que não estavam combinando, que não estavam coerentes, e você acaba realizando ali a troca de sinônimos para a sua dissertação escolar não ficar repetitiva. No entanto, a conclusão de um texto deve ser sucinta e resumidamente, ou seja, a parte de apresentar os argumentos é no desenvolvimento. Você deve concluir realizar um fechamento de ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. Para isso, pense bem antes de fazer. Se necessário, releia o texto, como eu disse. Leia e releia para você ver ali aonde você errou para ajustar. Bom, exemplos de frases para a conclusão. Pelo que foi analisado, levando em consideração, dessa forma, após a análise e tendo em vista que, a partir da observação, dados os fatos, ficar claro que, podendo, então, entender logo, em suma, sendo assim, em virtude dos fatos mencionados. Então, gente, concluir, como eu disse, não é copiar o que você colocou lá na introdução, na sua conclusão, não. É analisar tudo que foi dito e achar ali uma solução para aquele problema. Vamos relembrar aí o que é tese, argumentação e conclusão.
pois nós vimos esse assunto na parte que nós estávamos falando de dissertação. Vamos iniciar aí pela tese. Assunto ou tema, o que se propõe discutir ou debater. Proposição que se faz para ser defendida caso haja contestação. Proposição acerca de um princípio artístico ou científico que, exposta de modo escrito, deve ser defendida publicamente a discussão sobre essa, ou seja, o assunto que você irá escolher para defender a sua ideia central. Bom, aqui eu tenho como construir uma tese, declaração, definição, a divisão e os tipos de tese. Bom, você já sabe que a tese é uma ideia a ser defendida. Leia muito sobre tudo que se relaciona ao tema. A leitura é fundamental para podermos ampliar nossa capacidade comunicativa e utilizar de conhecimentos que possam fugir do senso comum, o que nos possibilita uma escrita mais criativa, ou seja, se você tiver argumentos para defender a sua tese, você será melhor entendido e, vamos dizer assim, você encontrará aliados para a sua ideia, para defender também sua ideia. Tipos de tese. A sua tese, também conhecida como ideia central ou tópico frasal, pode ser de diferentes tipos. Declaração inicial, trata-se de uma frase afirmativa ou negativa que será explicada posteriormente. Aí eu tenho um exemplo. A prática de exercícios físicos diminui a incidência de câncer. Essa é a tese central. Ela vem com uma declaração porque no decorrer do desenvolvimento, ele vai dizer quais são esses exercícios físicos e quais serão o índice de diminuição do câncer. Por definição, trata-se de uma breve definição de algum conceito que será ampliado posteriormente, ou seja, esse conceito ele será criado no decorrer da dissertação. Exemplos. Os exercícios físicos são uma prática que previne o câncer. E, com divisão, trata-se da separação do assunto em duas partes. Exemplo. É possível analisar a prática de exercícios físicos por dois aspectos, manutenção, saúde e estética. Aqui ele já dividiu a ideia de sua tese. Agora vamos falar sobre argumentos. Prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Argumento válido, meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que essa pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. O que é argumentar? Argumentar é apresentar argumentos de razões no sentido de suportar uma determinada tese subjacente a um determinado discurso, ou seja, no sentido figurado, subjacente é algo que faz referência que está implícito, oculto, ou que não se manifesta claramente, ou seja, no decorrer da sua dissertação, você vai deixando implícito qual será seu assunto e no desenvolvimento que você vai dizer que assunto será esse. A argumentação tem um caráter dialético, diferente da demonstração lógica, pois implica uma resposta da parte do receptor, um confronto de ponto de vista, ou seja, gente, na parte dialética são as ideias diferentes, ou seja, ideias contrárias, que você vai confrontar aí com seus pontos de vista para convencer. Queridos, chegou a hora da nossa atividade de língua portuguesa. Leiam pelo menos 2 ou 3 vezes os textos, prestem muita atenção nas questões. Se existem 2 perguntas, eu tenho que ter 2 respostas. Se pede para justificar a sua resposta ou exemplificar com elementos do texto, faça isso também. E dúvidas, é só chamar. Vamos lá. Queridos, no livro didático, na página 14, coloquem o início, o V2, que começa na página 7, e o V2 termina na página 10, que é o que nós faremos hoje. Bom, na questão 14 diz o seguinte: a autora, ao longo do texto, faz algumas advertências ao leitor, leia-as e faça o que se pede. Bom, diz, no entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sobre a forma de um desenho animado é suficiente. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão prepara o leitor para essa advertência, ou seja, as palavrinhas que advertem o leitor. Nós temos aí 2 palavrinhas que os senhores irão marcar
que são as alternativas corretas. Analise. Letra B. Os trechos em destaque podem ser considerados. Temos aqui duas opções, uma maneira de antecipar colocando-se contra o posicionamento de quem a censura das propagandas ou o controle publicitário são boas soluções para a questão levantada no texto, ou uma brincadeira da autora, na verdade, ela é favorável à censura das propagandas e ao controle dos anúncios. Uma alternativa está correta. Questão 15. A autora não só discute a respeito dos perigos da publicidade infantil, mas propõe alternativas para esse problema. Sintetize nas linhas a seguir as propostas feitas pela autora da dissertação. Então, senhores, o que a autora ela propõe? Ela propõe uma regulamentação de quê? Ela acha que uma apelação abusiva de quê? Essas propagandas, elas acabam aí enaltecendo o consumismo entre as crianças. O que ela diz, o que ela propõe que apresentem mais aí anúncios sobre o quê? Para beneficiar as crianças. Então, sintetize, ou seja, resuma de uma maneira clara. Questão 16. Das propostas apresentadas, qual delas, na opinião da autora, é mais importante e por quê? Temos duas perguntas, então eu quero duas respostas. Bom, a autora, ela atribui um valor à participação de quem, senhores? E o que é fundamental ensinar para as crianças? Se você for tirar um pedacinho do texto para concretizar sua resposta, tire entre aspas, não esqueça. Questão 17, ela vem falando dos modalizadores. Então, eles são elementos linguísticos que mostram a atitude do emissor em relação a um enunciado. Essa atitude pode ser de aprovação, apoio, crítica ou dúvida. Veja algumas expressões, construções que funcionam como modalizadores discursivos. Quando eu digo realmente, é claro, é lógico que eu estou enfatizando que eu estou concordando com aquela opinião. Se eu digo sem dúvida, inegavelmente, também. Quando eu digo é necessário, é prioritário, é urgente, é possível que, provavelmente, pode ser que, felizmente, infelizmente, estranhamente. Todas essas palavras são modalizadores porque eu estou enfatizando o que eu quero dizer, me expressando de uma maneira mais nítida. Eu estou enfatizando que eu concordo ou discordo com aquilo que está sendo dito. Então, a respeito dos modalizadores, pede para assinalar os trechos em que a opinião da autora é reforçada, ou seja, ela é intensificada. Nós temos esse trecho que diz: é preciso, sim, que haja uma regulamentação. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. A educação vinda de casa é a melhor solução. Então, aqui nós temos as alternativas. Verifiquem aonde eu tenho os modalizadores e eu tenho aí 5 opções dessas que estão aí de forma intensificada. Vamos para a próxima página, página de número 8, que fala: você estudará com mais detalhes os complementos verbais em práticas de linguagem e reflexão da língua, que está dando só uma pincelada, vamos dizer assim, dos complementos verbais. Questão 18 diz: leia as duas construções a seguir e responda o que se pede. 1. A publicidade interfere no julgamento das crianças. E 2. Imitar os bons comportamentos. Considerando os complementos verbais destacados, em qual deles está presente uma preposição? Explique sua resposta. Gente, lembram aí das preposições e dentro das preposições nós temos as contrações,
das preposições, temos as contrações e as combinações. Então, prestem atenção nesses dois trechos e diga aonde eu tenho uma contração ou combinação, ok? Pode ser na alternativa 1 ou na alternativa 2. Temos aqui um texto que os senhores farão a leitura para responder a questão 19, que diz: com base no texto lido, responda às questões seguintes. Questão 19, A, B e C, vocês responderão no caderno e o nosso visto de número 2 irá até a página 10. Façam, leiam e releiam as questões. Dúvidas, é só chamar. Então, tchau, tchau e até a próxima.